Você já sentiu dúvidas ou inseguranças na hora de avaliar o seu paciente com lipedema? Já se perdeu no monte de vários artigos e não saber exatamente qual ler? Então, se você respondeu sim a qualquer uma das duas perguntas, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou desvendar e vou descrever junto com você um artigo sobre um questionário de avaliação de pacientes com lipedema. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, e a minha missão neste canal é desmistificar a eletroterapia e o lipedema para você, fisioterapeuta ou acadêmico de fisioterapia. E não se esqueça de curtir esse vídeo, seguir o canal para você não perder nenhum conteúdo e ativar o sininho para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui nesse canal. Trouxe para vocês um artigo original que foi publicado, pelo Alexandre Amato, que é um cirurgião vascular referência nosso aqui no Brasil. E ele fez um artigo com a proposta de criar um questionário que facilitasse a nossa interpretação e até mesmo o diagnóstico do paciente com lipedema. Até hoje, a gente ainda não tem um questionário validado 100%, a gente vai ver aqui nesse artigo que ele dá sugestões de alterações para o próprio questionário que ele criou, mas já dá um norte para a gente de que tipo de pergunta a gente deve fazer para o nosso paciente na hora de fazer a avaliação, de suspeita de paciente com lipedema. Então, quando a gente olha para esse artigo, vamos descer, já entrar na parte mesmo do artigo, ele começa introduzindo, mostrando o que é a doença, que é uma doença que já acomete mais ou menos 11% da população mundial, que é uma doença que acomete 11% da população mundial, que é predominantemente em mulheres, mas que não quer dizer que não tem em homens, toda aquela história que a gente já viu aqui, inclusive neste canal, e vou deixar aqui para vocês o link de onde eu faço um vídeo para falar para vocês sobre o que é o lipedema, e aí ele traz para a gente qual foi o método que ele fez para poder escrever esse artigo. Então, o método foi um processo de identificação simplificado, com perguntas relevantes e passíveis de autoavaliação. Então, a proposta dele é que fosse um questionário simples, com perguntas que qualquer paciente conseguisse entender, ou seja, um questionário que um leigo que não entendesse sobre a doença ou não fosse nenhum profissional da área da saúde conseguisse responder. E aí, depois que eles criaram esse questionário, transformaram ele numa forma online, que seria mais fácil de trazer dados, e ele foi aplicado em 109 voluntários. É um N relativamente pequeno, é um N bom, mas ainda pequeno para se validar o questionário, tá? E eram voluntárias portadoras ou não de lipedema diagnosticado previamente em consulta médica, mas autorreportado no questionário. Então, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. Então, lembre, qualquer estudo que tenha intervenção ou que use dados de pacientes deve ser passado primeiramente pelo Comitê de Ética para depois ser aplicado. Então, já fica aqui uma dica bem importante para você, inclusive, que estiver escrevendo TCC ou tese para o mestrado ou algo do estilo, antes de qualquer intervenção, precisa passar pelo Comitê de Ética, se for ter intervenção com humanos ou utilizar dados de humanos. O mesmo segue para o uso de animais, só que a gente utiliza um comitê um pouquinho diferente do comitê de ética tradicional. Então, o diagnóstico do lipedema ainda é um diagnóstico extremamente clínico, então a gente não tem exames laboratoriais, exames bioquímicos, de imagem ou até mesmo questionário. Então, ele foi utilizado justamente com este objetivo, para trazer mais uma forma de avaliação. Então, o que ele queria ali, que foi os seguintes critérios que ele utilizou, através de um avaliador experiente como ele, que já trata pacientes com lipedema há muitos anos. Então, história clínica sugestiva em mulheres após a puberdade, depósito simétrico bilateral de gordura abaixo do quadril. Isso já traz para a gente uma questão que descartaria, por exemplo, o paciente com linfedema, poupando os pés e edema não desprezível, sinal de Godet negativo, resistente à elevação dos membros e áreas afetadas dolorosas e sensíveis à palpação, e aumento da fragilidade capilar, com aparecimento espontâneo de equimose, ou seja, ela não teve nenhuma batida, mas aparecia esse rosto. Foram basicamente através dessas perguntas, dessas informações, dessa análise clínica, desses sinais ou até mesmo sintomas, que ele classificou as 109 mulheres para fazer o trabalho, tá? Então, ele aplicou o questionário nessas mulheres, e aí todas foram incluídas mulheres com idade maior do que 18 anos, tá? Então, independente da faixa etária que ela tiverem, e foram excluídos os indivíduos do sexo masculino e as pessoas que não assinaram o termo de consentimento ou que tinham condições arteriais ou venosas graves associadas, e que não falassem ou não compreendessem a língua portuguesa. Porque, apesar de ter sido um questionário feito lá nos Estados Unidos, ele precisava que fossem brasileiras, ou não necessariamente brasileiras, mas pessoas que entendessem a língua portuguesa. E aí agora a gente vai ver quais foram as perguntas que ele utilizou, quais foram as perguntas que ele utilizou para fazer a investigação, tá?
Vocês vão perceber que para cada pergunta ele traz 3 ou 4 opções de respostas, e cada resposta do lado aqui a gente consegue ver, ele tem um score. O que é isso? É uma pontuação. E aí, no final dessa pontuação, a gente consegue saber se tem maior ou menor probabilidade de ter lipedema. Então, a primeira pergunta foi: você sente que tem algo errado nas suas pernas, mas não sabe o quê? Uma pergunta simples, uma pergunta fácil de qualquer paciente entender. E aí, a própria resposta já induz a paciente o que a gente quer que ela pense na hora de ouvir essa pergunta. Então, a primeira alternativa seria: sim, minhas pernas são grandes, parecem colunas, troncos de árvore e tenho gordura no tornozelo. Ou seja, a minha pergunta é basicamente pensando sobre o que ela vê no corpo dela se comparada a outras mulheres. E aí, de acordo com a resposta que o paciente der, a gente marca um score ali de pontuação. A segunda pergunta foi: a parte de baixo do corpo é maior, desproporcional ao tronco e parte superior do corpo? Isso também é algo que a gente vê nítido no paciente com lipedema, que nem sempre ele tem lipedema nos membros superiores, mas a gente sabe que poupa a região de tronco, mãos e pés. E aí vamos para a terceira pergunta. Na terceira pergunta, ele pergunta se você tem problemas para perder peso, principalmente na parte de baixo do corpo, o que é algo bem clássico de paciente com lipedema. Ele pode fazer a dieta que for, a atividade física que for, ele emagrece no rosto, ele emagrece no abdômen, ele emagrece até o braço em alguns casos, né? Mas a perna continua volumosa. Não estou dizendo que ela não reduz, ela reduz. Mas não na mesma proporção e velocidade que a gente tem da redução do restante do corpo do paciente. São 3 perguntas que fazem basicamente análise em relação a questões hormonais do paciente. A primeira pergunta é se ele teve ganho de peso ou se ele teve acúmulo de gordura nas regiões clássicas do lipedema, que é coxa, perna, quadril, nádegas e braço, após a puberdade, após a gravidez ou amamentação e após a menopausa. As perguntas 4, 5 e 6 são relacionadas a que marco que o paciente percebeu que a doença começou a surgir, né? Essa é a nossa principal suspeita ali. Depois da pergunta 7, ele pergunta se há dor nas pernas, então se o paciente sente algum cansaço, alguma dor nas pernas. E a pergunta 8 do questionário é se ele tem inchaço na perna, ou seja, uma coisa é edema líquido acumulado, outra coisa é a dor. A gente sabe que o edema pode gerar dor, mas a gente quer saber se o paciente tem dor, independente de ter líquido ou não. E a nona e última pergunta é se suas pernas ou braços formam hematomas com facilidade, para a gente saber sobre a questão da fragilidade capilar e a formação de equimoses com mais facilidade, né? Sem nenhuma pancada prévia. Então, o que ele teve ali de resultado, né? Foi 109 indivíduos responderam ao questionário com conhecimento diagnóstico prévio e as questões foram compreendidas por todos os entrevistados, ou seja, nenhuma questão foi considerada não aplicável. A proporção entre pacientes com e sem lipedema foi uniforme, ou seja, um score muito parecido, e a análise preliminar evidenciou significância na maioria das perguntas, sendo que as perguntas: durante ou após a gravidez e a amamentação, você ganhou peso ou teve mudanças nas coxas, pernas, quadril, nádegas ou braço, e durante a menopausa, não atingir o número mínimo necessário para cálculo estatístico, ou seja, isso traz para a gente que tanto gestação quanto menopausa, talvez o número de pacientes que foram analisados seja um score muito baixo, e aí não valeria a pena colocar dentro do estudo, tá? E aí, descendo, só para a gente olhar diretamente a própria tabela, né, que ele construiu durante o artigo, a gente consegue ver que a média de idade com paciente com lipedema e sem lipedema foi bem próximo, a quantidade de integrantes para cada lado da pesquisa foi bem próximo, o IMC parecido, a altura parecida e o peso parecido. Isso traz para a gente uma correlação de dados de que as respostas feitas foram respostas realmente fidedignas, tá? E aí, quando a gente olha para o próprio artigo em si, a gente percebe o seguinte, que o coeficiente, né, de resposta dos pacientes trouxeram ali, sim, uma possibilidade deste questionário ser um questionário para ser aplicado na nossa prática clínica. E é o que ele traz de discussão, tá? O lipedema é muito subdiagnosticado, a gente sabe. Ainda tem muitos pacientes que a gente sabe que tem lipedema, mas foram diagnosticados com obesidade, o que atrapalha muito, né, o sucesso do tratamento desse paciente, tá? E aí, o que a gente tem aqui de discussão sobre o trabalho em si, né? O que ele traz? Que apesar daquelas 2 perguntas, né, não demonstrarem significâncias estatísticas, acredito exatamente o que eu disse, que o baixo número de indivíduos que responderam poderia ter interferido realmente nesse resultado. Ele traz também que apesar disso, são perguntas relevantes, então que poderia trazer impacto positivo para a ferramenta, então que ele considera que não devam ser descartadas do questionário.
E, embora o presente trabalho tenha evidenciado excelente predição do questionário proposto, ou seja, ele serviu para diagnosticar e separar pacientes com ou sem lipedema, devemos considerar que a natureza cíclica dos sintomas do lipedema podem alterar discretamente os resultados em diferentes momentos e, embora as perguntas tenham sido elaboradas para minimizar esses efeitos, ainda assim poderia acontecer, né? Ela foi desenvolvida para um rastreamento através de sintomas e aumento da suspeição do diagnóstico, mas não deve ser utilizado para diagnóstico definitivo, ou seja, ele ainda não conseguiu, ainda não tivemos ali uma validação deste questionário como algo realmente que me trouxesse o diagnóstico da doença. Mas ele ajuda a chegar no diagnóstico final. Então, a gente precisaria desse diagnóstico e correlacionar com a clínica do paciente. Mas qual é a vantagem desse diagnóstico? Ele traz uma luz para a gente sobre a dúvida que a gente tem. Então, isso não descarta a palpação, para a gente sentir aqueles nódulos em formatos de pérola, não descarta a verificação de sinal de Godet ou sinal de Steinmer, para a gente perceber se o paciente tem ou não tem edema, se tem um linfedema envolvido. Então, o questionário ele traz para a gente, sim, que é o que ele conclui ali, que ele é funcional para esse rastreamento, mas que precisava de um número muito maior de pacientes, né? Ficou ali 59 para 50, ainda sendo um número baixo para a gente validar realmente um questionário, mas que estamos no caminho para encontrar. Então, isso traz para a gente uma forma de validação e de avaliação funcional para o paciente e trazendo melhor resultado no nosso diagnóstico de pacientes com lipedema. Se você não quer mais estudar sozinho, não quer se perder num monte de artigos e saber qual que vale a pena para você estudar, venha fazer parte você também da minha plataforma Dominando a Eletroterapia. No plano anual, você tem um acervo completo de mais de 50 aulas gravadas e ainda terá direito a mentorias ao vivo comigo e um grupo de alunas para que a gente possa discutir os seus casos clínicos e trazer planos terapêuticos para o que você tem aí no seu consultório. Então, se você quer saber mais informações dos planos disponíveis que a gente tem na plataforma, vá na descrição desse vídeo, clique no nosso site oficial e verifique qual plano é mais funcional para você. E antes de mais nada, não esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo que aparece aqui neste canal, curtir esse vídeo e compartilhar com outro profissional que você acredite que vai se beneficiar com este conteúdo também. Te espero no próximo vídeo e te encontro lá dentro da plataforma.